Olá pessoal, tudo bem? A nossa videoaula de hoje destina-se à aplicação de programação linear simples, PLS. Vamos fazer a resolução do exemplo número 3 do arquivo unidade 103, modelagem e problemas 1, teoria.doc, aplicando o solver do Excel. É a nossa videoaula de 2 de março de 2015. Bom, para tanto, vamos então acessar o nosso problema. O contexto do nosso problema número 3 diz que é uma empresa que possui 3 departamentos e produz 2 linhas de produtos. Diariamente, cada produto consome uma determinada quantidade de horas dos funcionários de cada departamento. A tabela a seguir exibe tais exigências de tempos. Então, produto 1 requer 3 horas no departamento A, 2 horas no departamento B e 5 horas no departamento C. O produto 2, por sua vez, requer 2 horas no departamento A, 4 horas no departamento B e 3 horas no departamento C. A carga horária disponível semanal nos departamentos A, B, C é, respectivamente, de 230, 150 e 300 horas. E dado que o lucro proveniente da venda de cada unidade do produto 1 é de R$10 e o lucro proveniente de venda de cada unidade do produto 2 é de R$23, o nosso objetivo é formular e resolver o modelo de produção semanal dos mesmos a fim de otimizarmos o lucro. Muito bem. Então, vamos aplicar os conhecimentos que nós já obtivemos em sala de aula. Inicialmente, vamos colocar a nossa formulação matemática, o nosso padrão matemático é esse que se encontra aqui. Então, nós estamos aqui, numa origem, e queremos chegar até a essa solução matemática. Portanto, o que nós precisamos fazer agora é verificar na resolução desse problema a aplicação daqueles 10 passos que já foram ditos para vocês na aula anterior. Portanto, nós podemos fazer o seguinte, vamos então agora selecionarmos aqui, eu vou selecionar uma planilha, fazer um rascunho com 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, temos 5 linhas, 5 colunas, e vai ser o nosso rascunho. Se houver mais necessidade de linhas, mais necessidade de colunas, a gente acrescenta. Então, o importante é partirmos agora para verificarmos qual é o objetivo da nossa questão. Podemos verificar aqui no texto que o objetivo da nossa questão é otimizar o lucro. Bem, se nós vamos otimizar o lucro, então a nossa função só pode ser de maximização. E que é uma função? Como é uma função linha, eu vou colocar aqui nessa linha a palavra-chave, então, maximização. Muito bem. Agora, precisamos saber o seguinte, para eu maximizar o lucro, para nós maximizarmos o lucro, precisamos do quê? Bem, pelo contexto aqui, a empresa diz que produz 2 linhas de produtos. Então, produto 1 e produto 2. Produto 1 e produto 2 serão os que serão vendidos para nos proporcionar o lucro. Portanto, se eu souber a quantidade de produto 1 e produto 2, resolvo minha questão. Então, vou colocar aqui no meio das colunas P1 e P2. São as nossas variáveis de decisão. São 2 variáveis de decisão. Como não há mais nenhuma variável de decisão, eu posso colocar aqui, então, uma coluna de sinal e aqui uma coluna das minhas constantes, as nossas constantes B. Vou colocar aqui como BM. Ok? São essas constantes, B1, B2, B3, B4, etc., até BM. São os limites das minhas restrições. Eu vou colocar nessa coluna o sinal correspondente a cada uma das seções nesta coluna de sinal, e os coeficientes relativos às
variáveis P1 e P2 nessa submatriz. Bem, identificados então qual é o tipo da função e quais são as variáveis de decisão que necessitamos para a resolução do problema, vamos voltar ao nosso texto para que nós possamos identificar quais são as restrições que nós temos para resolver P1 e P2. Bom, então, voltando aqui no problema, nós verificamos que só há restrição de tempo, que se traduz aqui em horas de cada um dos departamentos. Porém, são 3 departamentos diferentes, então, horas de cada um dos departamentos. Essas horas de cada um departamento, eu vou colocar nas linhas respectivas. Então, aqui nós fornecemos, então, as 3 restrições relativas aos departamentos. E aí, para que se produza P1 e P2, precisamos saber as horas de cada um dos 3 departamentos. Vindo aqui na tabela, a gente verifica que o produto P1 requer 3 horas no departamento A, 2 no departamento B e 5 no departamento C. Então, produto 1, 3 horas aqui no departamento A, 2 C e 5, 2 em B e 5 em C. Por sua vez, o P2 requer 2 horas no departamento A, 4 horas no departamento B e 3 horas no departamento C. Então, P2 requer 2 horas no departamento A, 4 no departamento B e 3 horas no departamento C. Muito bem. Bom, agora precisamos preencher essas 2 células referentes aos coeficientes de lucratividade P1 e P2. Voltando aqui no texto novamente, nós verificamos que cada P1 tem um coeficiente de lucratividade de 10 e cada P2 de 23. Então, vamos colocar aqui nas suas posições relativas 10 e 23. E precisamos de colocar também, nesse rascunho, quais são os parâmetros numéricos que deverão ser colocados aqui como limite de cada uma das restrições do departamento A, B e C. Então, como já visto, esses parâmetros numéricos são dados por aqueles que dão ideia de algum limite, de algum teto, de algum chão. E pelo texto aqui nós vimos que a carga horária semanal disponível no departamento A, B, C é de, respectivamente, 230, 150 e 300 horas. Portanto, aqui em cada uma das linhas, 230, 150 e 300 horas. Muito bem. Ficou faltando aqui, então, o problema de como preencher essas colunas. Bom, sinal de menor igual ou maior igual. Pelo texto, a gente verifica que a carga horária disponível é de 230, ou seja, até 230, não mais. Então, o sinal aqui vai ser de menor igual, idem, idem. Portanto, aqui nós temos a nossa planilha rascunho preenchida. Essas células aqui, com relação ao sinal da função objetiva e a constante, ao sinal e a constante, podemos deixar em branco. Porque, se a gente verificar aqui na nossa formulação matemática, após a função objetiva, não há nenhum sinal e nenhuma constante a seguir. Portanto, essas colunas não serão consideradas. Bom, e agora? Bom, agora, o que nós precisamos de fazer é passar para o nosso modelo matemático. Então, nós precisamos dizer igual a 10P1 mais 23P2 10P1 mais 23P2 sujeito a quem? Bom, vamos verificar as minhas seções. Quais são as minhas seções?
3P1 mais 2P2 menor ou igual a 230. A segunda restrição é de 2P1 mais 4P2 menor ou igual a 150. E, finalmente, a terceira restrição, 5P1 mais 5P1 mais 3P2 menor ou igual a 300. Não podemos esquecer de colocarmos a nossa restrição aqui de não negatividade, ou seja, P1 e P2 maior ou igual a 0. Então, vocês notem que em cada um desses fatores aqui, eu coloquei exatamente em uma célula. O motivo disso é exatamente para que a gente possa facilitar a colocação desses dados no solver. Então, esse é o nosso modelo matemático. Até aqui a gente já tinha praticado em sala de aula, não é nenhuma novidade para vocês. O que nós devemos fazer agora é checar se os parâmetros numéricos são todos consistentes, se os parâmetros numéricos da função objetiva se referem exatamente à lucratividade de cada um dos produtos, como diz o texto, e se cada uma das restrições elas estão com os valores coerentes com o nosso texto, e se cada uma das minhas restrições, das nossas restrições, estão montadas corretamente. Lembrando sempre que esse texto é exatamente representado por este modelo matemático. É um padrão. Portanto, todos esses parâmetros devem estar contidos no nosso modelo matemático. Lembro uma vez que é como se nós tirássemos uma foto desse texto e imprimíssemos nesse formato, então, de modelo matemático. O que nós vamos fazer agora, então, a partir de agora, é introduzirmos esses dados no solver. Para tanto, nós vamos aqui em dados e vamos verificar se nós encontramos o menu solver aqui. Estou verificando que nós não temos aqui o submenu solver visualizado, portanto, vamos em arquivo, em opções, e dentro dessa janela, opções do Excel, vamos em suplementos. Quando clicamos em suplementos, nós verificamos aqui os suplementos de aplicativo ativos, não existe nenhum aqui, e os inativos, estão todos esses aqui. Bom, existem os suplementos relacionados a documentos e os suplementos de aplicativo desabilitados. Ok, então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar, temos que habilitá-lo. Vamos clicar esse suplemento, ele é copiado quando você instala o Excel na sua máquina, porém ele é não instalado. Então, isso é que nós vamos verificar agora, vamos instalá-lo. Por isso ele encontra desabilitado. Clicando no solver, vamos clicar nesse botão ir, portanto abrimos essa janela suplementos, clicamos solver e damos um OK para que o solver seja instalado. Muito bem, após isso voltamos novamente ao menu dados e podemos verificar aqui nesse menu que nós temos aqui o solver já habilitado para nós. Vamos clicar nesse botãozinho e esse botão nos apresenta esta janela de parâmetros do solver, onde nós temos a primeira função aqui, que é definir o objetivo, o tipo da função, alterando as células variáveis, sujeito a restrições. Bom, para que nós preenchamos esta janela, a gente precisa primeiro preparar a planilha. Bom, por que isso? Porque isso aqui é uma fórmula, e isso aqui também é uma fórmula. Isso aqui é uma desigualdade, onde nós temos aqui desse lado as variáveis, desse lado aqui é constante. As variáveis, constante. Variáveis, constante.
Aqui nós temos variáveis e nós temos constante aqui. Portanto, o que nós vamos fazer é escolher, então, onde nós queremos que o Z seja gravado, nessa janelinha. Então, eu vou identificar essa janelinha onde o solve será gravado. E aqui terá uma fórmula. Que fórmula? 10 vezes P1 mais 23 vezes P2, etc. E vou fazer aqui também a escolha de duas células onde nós gravaremos os valores de P1 e P2. Podem ser quaisquer células. Qualquer área do Excel que esteja vazia, você poderá escolher. Muito bem. Então, agora, já que aqui tem uma fórmula, eu vou exatamente colocar essa fórmula. Como? Exatamente como nós temos aqui no nosso texto. 10, que multiplica P1, que será gravado aqui, mais 23, que multiplica P2, que será gravado aqui nessa célula. Portanto, então, aqui nós temos a fórmula colocada. 10, que é B8, vezes P1, que está aqui em J9, mais 23 é 8, vezes P2, que está em J10. Portanto, nós temos a nossa fórmula aqui. E precisamos também colocar essas fórmulas. Para tanto, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Veja que eu tenho um primeiro membro aqui, o sinal e o segundo membro. Então, eu vou colocar aqui uma célula de primeiro membro. O primeiro membro, eu vou chamá-la de referência de células. Depois aqui, uma coluna de sinal e aqui de restrições. Por que referência de células? Porque é exatamente o que nós vamos fazer aqui nessa célula. Nós vamos fazer a referência a essa equação aqui. E na equação. Portanto, aqui eu tenho 3 restrições, serão 3 linhas de restrições aqui também. Então, portanto, vamos marcá-las aqui. Na primeira restrição, então, que se refere às horas do departamento A, horas do departamento A, eu vou colocar aqui, então, a fórmula correspondente, que é 3 vezes P1 mais 2 vezes P2. Essa fórmula aqui é menor ou igual. E aqui vou colocar o valor dessa restrição. Para as horas de departamento B, eu vou repetir o meu raciocínio. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes P1 mais 4 vezes P2. Isto aqui vai ser menor ou igual a 150. E, finalmente, com relação a horas do departamento C, nós temos aqui 5 vezes P1 mais 3 vezes P2. E isto aqui vai ser menor ou igual a 300. Portanto, então, aqui nós temos referenciadas as células das restrições. Nós temos aqui o número de sinal, e aqui nós temos, então, os nossos limites de restrições. Portanto, a nossa planilha está preparada. Posso agora colocar todos os dados no meu solver. Volto aqui no menu dados, em solver, abro a janelinha. Portanto, aqui eu tenho janela definir objetivo. Definir o objetivo sempre vai conter a célula onde eu defini o valor de Z. Então, o valor de Z, J8, está aqui. O tipo da função vai ser de maximização. Depois, alterando células variáveis, são as minhas variáveis de decisão. Posso arrastá-las aqui se estiver contíguas. E aqui eu vou adicionar as minhas restrições. Então, estão aqui as minhas restrições, onde eu tenho aqui referência de células, primeira restrição, sinal de menor ou igual, segunda restrição,
Adiciono, repito para a segunda, sinal de menor ou igual, restrição. Adiciono e repito para a última restrição, sinal de menor ou igual, 300. Vou dar um OK aqui que não há mais nenhuma restrição a ser introduzida. Portanto, nós temos aqui as nossas 3 restrições colocadas. Tenho que tomar cuidado para deixar esse botão, opção, tornar células irrestritas não negativas, sempre clicada. Isto aqui é exatamente a minha restrição de não negatividade que está sendo levada em consideração. E, finalmente, selecionar o modelo de solução. Nós temos aqui no Solver do Excel 3 modelos. Gradiente não linear, simplex e evolucionário. Vamos clicar aqui em simplex, que é o nosso modelo. LP é de Linear Program, ou seja, programação linear simplex. Portanto, escolho LP simplex e vamos resolver. O Solver, ele me dá essa janelinha de resultado e sempre essa opção manter a solução do Solver deverá ser adotada. Se a minha solução, a minha modelagem, ela está consistente, coerente, e encontrar uma solução viável, então o Solver me disponibilizará esses 3 relatórios de resposta, sensibilidade e limites que me dizem se o meu modelo realmente está consistente e coerente. Modelo consistente e coerente? Sim. Então o Solver vai resolver e vai gerar esses mesmos relatórios. Clico os 3 relatórios, seleciono os mesmos, aperto o botão de OK e automaticamente o Solver irá me gerar, então, uma tabelinha de relatório de limites, uma tabelinha de relatório de sensibilidades e uma tabelinha de relatório de respostas. Portanto, nós temos então aqui como solução que o valor máximo do lucro é de 862,5 unidades monetárias. Para isso, não será necessário produção de P1 e sim somente de P2. E quanto de P2? 37,5 produtos de P2. Então, esta é a nossa solução. Observando aqui a tabelinha de referentes células, a gente verifica que os valores ficam consistentes. 75 menor que 230, 150 igual a 150 e 112 igual a 300. Portanto, nós temos então a solução obtida pelo Solver. Qual é o objetivo desta aula? É mostrar para vocês como fazer a modelagem do problema, preparar a planilha e implementar a solução no Solver, obtendo os resultados através do relatório de limites, relatório de sensibilidade e do relatório de respostas. Então, a aula de hoje tem exatamente esse objetivo. Espero que tenham compreendido. Bom proveito, bons estudos. Até mais.